Eu acredito que nós estejamos em tempos em que o antagonismo à fé cristã, a hostilidade à fé cristã, a princípios e valores que nós defendemos, que as Escrituras defendem, que o Senhor Jesus Cristo defende, são valores que estão sendo bastante contestados hoje e hostilizados. Igreja normalmente é vista hoje como reacionária, retrógrada, não contribui em nada para o desenvolvimento do liberalismo que está sendo proposto. Então, cada vez mais a água está esquentando. E eu diria, o que nós temos que pensar quando falamos sobre isso? Quando Pedro escreve a sua carta, no primeiro capítulo, ele descreve que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, que a salvação que os profetas anunciaram finalmente nos alcançou, os apóstolos cumpriram a sua mensagem de proclamar o evangelho, e no finalzinho do capítulo 1 de Pedro, ele descreve que nós passamos pela experiência da regeneração, de um novo nascimento. E uma vez que a gente nasce, se espera um desenvolvimento. Ou seja, a experiência que nós temos de encontrar a Cristo não é tudo que Deus tem para nós. Isso é o começo de uma vida. Então, assim como nós podemos chamar, e Pedro chama de regeneração, o Senhor Jesus, conforme registrado em João capítulo 3, ele chama de novo nascimento. Se espera que depois dessa regeneração, desse novo nascimento, que haja um desenvolvimento na vida. Veja, em João capítulo 8 é dito, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, eles tiveram um contato com o Senhor Jesus, tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, mas o Senhor aqui aponta que era necessário que eles ficassem firmes na palavra. A seguir ele diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ou seja, quem genuinamente teve uma experiência com Cristo, se espera que essa pessoa tenha uma experiência com a palavra de Deus e que ela se desenvolva na vida cristã, cresça na vida cristã. Então, o que eu quero olhar com vocês nessa manhã aqui? É que vocês são uma igreja com 30 anos de vida. E numa igreja com 30 anos de vida, ela encontrará pessoas, ela será formada de pessoas que tiveram a experiência de chegar a Cristo, talvez em alguns aqui tenham tomado a decisão no último ano. Ainda não completaram um ano de vida com Deus, de vida espiritual. Mas outros já andaram 3 anos, outros já andaram 10 anos. Alguns talvez aqui tenham se convertido há mais ou menos há 30 anos, quando a igreja começou. E é possível que mesmo antes da igreja existir, outras pessoas que acabaram adotando essa igreja já tenham se convertido há 50 anos. Então, em termos de cronologia, nós podemos variar bastante. Pode ser que haja um recém-convertido, se converteu nos últimos meses, pode ser que alguém tenha se convertido, e certamente isso aconteceu décadas atrás. Mas sabe, o que eu tenho aprendido é que nem sempre a cronologia é importante. Existem pessoas que têm décadas que chegaram a Cristo, mas elas continuam como se fossem criancinhas. E existem pessoas também que chegaram a Cristo relativamente recentemente, mas a força espiritual, o vigor espiritual, a comunhão com Deus e o resultado da bênção de Deus na vida dela é marcante, é colorido, é bonito de ver. A pergunta é, o que é que faz com que algumas pessoas cheguem a Cristo e cresçam de uma maneira vigorosa e outras pessoas chegam a Cristo e não crescem da maneira como deveria crescer? Algumas parece que nada aconteceu. Eu tenho uma neta de 4 anos, eu sou avô de 3 crianças, 2 delas com 4 anos e um deles com quase 2 anos. A minha neta de 4 anos, ela nasceu antes do termo.
Ou seja, com menos de 6 meses ela nasceu. Nasceu com menos de 1 quilo. Isso implicou na vida dela, os primeiros 70 dias, ela ficou no hospital. Todos aqueles dias em UTIs. E a expectativa e todo o projeto, todo o trabalho era feito para que ela crescesse. Ela tinha que chegar nos 2 quilos para poder sair do hospital. E o drama ali era tanto que o leite que era dado, que era jogado no estômago dela, era pesado a fralda dela, antes de colocar, já sabia-se exatamente, porque queriam saber o que estava acontecendo com o organismo dela e o quanto ela estava se desenvolvendo ou não. Se espera de uma pessoa que nasça, que ela cresça. Se espera de uma pessoa que nasça em termos espirituais, que ela cresça. No entanto, nossas igrejas, e posso imaginar que aqui não é uma exceção, existem pessoas que crescem e existem pessoas que não. Existem pessoas que crescem muito e tem pessoas que crescem pouco. Por que será que é isso? O que leva a isso? Então eu gostaria de começar essa mensagem aqui, o primeiro ponto da minha mensagem, apresentando a vocês algumas perspectivas que eu considero que são fundamentais para o desenvolvimento na vida espiritual. Que perspectivas eu quero que você tenha? A primeira perspectiva que eu quero que você tenha é o seguinte, que você conheça algumas pressuposições básicas do novo nascimento, da nova vida. Quero dizer com isso o seguinte, nós precisamos nos assegurar de algumas coisas, entre elas de fato essa pessoa nasceu de novo. O fato de ter nascido na igreja não significa que nasceu de novo. Eu me lembro pregando uma ocasião no interior de Pernambuco, que falando sobre esse assunto, alguém usou uma expressão que eu achei muito interessante, deve ser regional. Ele dizia assim, gato que nasce no forno não é bolo. O fato de você ter nascido na igreja não significa que você já nasceu de novo. É um filho de Deus, é um cristão genuíno. Então veja, nós podemos encontrar uma série de pessoas que se encontram numa posição ou num papel que se esperava que ela pudesse desempenhar, mas elas não são. Por exemplo, anos atrás nós vimos a desmascaramento de alguns profissionais que se passavam por médicos e não eram médicos. Colocavam um jaleco, ia lá, atendia as pessoas, etc. e tal, mas não era médico. Se espera que alguém que esteja na escola seja um estudante. Há um monte de gente que é matriculado na escola, mas não estuda. Então, se não estuda, não é estudante, está matriculado, é lá aluno, mas não significa que alguém que está estudando e que efetivamente está aprendendo. Da mesma maneira, é possível que alguém esteja na igreja e esse alguém não tenha tido de fato uma experiência genuína com Deus. A experiência que nós tivemos na nossa igreja é que, como igreja que somos, nós acabamos sendo formados por públicos das seguintes origens, das 3 origens que eu vou lhes dizer. A primeira origem é o seguinte, pessoas que ouviam do evangelho e se convertiam ali na igreja. Segundo, pessoas que vieram de outras cidades, já crentes de outras cidades, que chegaram e adotaram aquela igreja como uma delas. E terceiro, pessoas que vieram de outras igrejas da cidade que por uma razão ou outra saíram de suas igrejas e vieram para nós. Eu imagino que de alguma maneira vocês têm esse público aqui também. Num dado momento eu fiz uma análise e descobri o seguinte, do público que vinha de outras igrejas, metade deles se convertia ali. Ou seja, eles eram partes de igrejas locais. Mas apesar de serem partes de igreja local, eles não eram convertidos. Você lembra daquela história do Senhor Jesus que ele conta em Mateus capítulo 7? Ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor. Ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Tem muita gente que tem feito isso aqui? Expulsado demônio, profetizado, realizado milagres. E veja, eles fizeram isso aqui em nome de Jesus. E o que Jesus responde para eles? Nunca vos conheci.
vós que praticais a iniquidade. Eles faziam coisas impressionantes, faziam em nome de Jesus. E Jesus diz para eles: eu nunca conheci vocês. Senhores, não é que o Senhor Jesus estava mal-humorado naquele dia e ele estava chateado com alguma coisa que a pessoa falou assim: não conheço você. Quando Jesus diz nunca conheci, é nunca mesmo. Ou seja, eles nunca haviam tido uma experiência com Jesus, embora tivessem experiências religiosas muito intensas. Então o que é que torna alguém efetivamente já cristão efetivo? Certamente não é ter nascido na igreja, não é cantar no coral, não é profetizar, não é fazer milagre. O que é? Em primeiro lugar, eu quero focalizar com você que esse alguém já tem que ter nascido, e lógico, eu quero dizer aqui, ter nascido de novo. Veja, aqui, vou ler um pouco antes da passagem que eu quero focalizar com vocês. No versículo 23 do capítulo 1, ele diz: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Ele está escrevendo para um público que ele diz: vocês foram regenerados. Veja, no nosso Brasil a gente pode entender regenerado de uma maneira e usar essa palavra regenerado de uma maneira, mas não é da maneira que na Bíblia ensina. A gente usa essa palavra para regenerado para descrever um indivíduo que era perverso e ele foi transformado. No texto grego, regenerado não significa isso, embora possa implicar nisso. Regenerado é gerado novamente. No primeiro nascimento, todos nós nascemos de uma geração. Um espermatozoide fecunda um óvulo, ali foi gerada uma nova vida. Aí nascemos. Mas agora ele fala de uma regeneração. A semente que é colocada em nós é a palavra de Deus. E quando nós cremos nessa palavra de Deus, nós ganhamos uma nova vida. Isso não significa ainda que essa pessoa foi transformada, mas significa que ela já tem uma nova natureza. Ela que antes era morta em termos espirituais, agora ela tem vida espiritual. É por isso que no texto que nós vamos olhar hoje, nos focalizar daqui a pouco, no versículo 2 do capítulo 2, ele diz: como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Ou seja, toda pessoa que está dentro do plano de Deus, ela passou pela experiência da regeneração, ela ouviu a mensagem, ela entendeu a mensagem do Evangelho, ela entendeu que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu naquela cruz, pagou os nossos pecados, e essa pessoa agora abraçou o Senhor e está confiando na salvação que Ele oferece na cruz. Essa experiência, no meu caso, foi no dia 17 de fevereiro de 1969. Essa experiência foi a experiência da regeneração. Então, um cristão verdadeiro, ele passa pela experiência de ser gerado espiritualmente, o que se torna, no momento que nasce, um bebê espiritual, uma criança espiritual. Por isso que você vê Pedro tratando essas pessoas, chamando-as de crianças espirituais. Isso está de acordo com o que as Escrituras vão ensinar em outros lugares. O Senhor Jesus vai dizer: é importante você nascer de novo. Ou o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que eles eram criancinhas em Cristo, quando ele esteve com eles, mas agora eles ainda são crianças. O que é a ideia? Na época que Paulo havia estado com eles inicialmente, naturalmente eles eram recém-convertidos, eles eram criancinhas. Eles tinham tido uma experiência genuína com Deus. Mas passado o tempo, passados os anos, Paulo diz: vocês ainda são crianças. Não tenha dúvida, vocês foram nascidos de novo, mas vocês não estão crescendo. Além da experiência do novo nascimento, e é um outro aspecto do novo nascimento, o que nós vamos perceber é que a realidade de alguém que tem uma experiência genuína com Deus é alguém que prova da bondade de Deus. Veja, no versículo 3 aqui de 1 Pedro, ele diz: agora que provaram que o Senhor é bom, ou como diz outra tradução, se é que já tendes experiência que o Senhor é bondoso. Ele está falando de alguma experiência que aconteceu no passado. Por quê? Muitas vezes o diabo, ele estimula nós pensarmos que nós somos
estamos bem, somos salvos, porque a gente faz o bem e não faz o mal. E isso não é experiência com Deus. Eu me lembro tempos atrás, acho que foi na crise de 2008, nós estávamos naquela crise e alguns desempregados, e eu ouvi de uma senhora, descreveram uma senhora que estava frequentando a igreja, cujo marido estava desempregado fazia 8 meses. E no domingo seguinte, depois da reunião de oração em que isso foi dito, eu estava conversando com alguém num intervalo que nós tínhamos naquele tempo, no culto da manhã, como vocês vão ter hoje aqui, e uma senhora entrou pelo corredor, eu não conhecia ela, estava conversando com alguém, mas ela era exatamente como me descreveram. Então, quando ela passou, eu falei assim, perguntei o nome dela, confirmei que era a pessoa, e falei, seu marido está desempregado? Ela falou, tá. Falei, você não quer convidar seu marido a participar de um café com desempregados que nós vamos ter durante a semana? E ela o convidou, e ele veio para o café da manhã, extremamente arredio. Ele não era um cristão, definitivamente. E ele veio, ele participou com muito cuidado, com muito medo, e nos próximos meses, ele cheio de evitar cumprimentar, passar de longe, até que um dia eu liguei para ele e falei assim, Wilker, vamos almoçar? Quero te convidar para almoçar. E ele ainda estava desempregado, já estava agora há 1 ano desempregado, e eu falei, eu pago. E saímos para almoçar num restaurante. E eu fiz o seguinte com o Wilker. Wilker, eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos imaginar que você morresse hoje. E que você chegasse numa antessala em que você tinha 2 opções de porta, uma escrita céu e outra inferno. E você fizesse a sua opção e a sua opção fosse o céu. E você chegasse na porta e batesse ali, e alguém abrisse a portinha e falasse assim, pois não? Eu falei, eu quero entrar. E a pessoa dissesse para você assim, por que razão eu devo deixar você entrar? O Wilker me deu a resposta que eu jamais esperava. Sempre que eu faço essa abordagem, a resposta mais comum que eu escuto é, não, eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca roubei, eu nunca matei. A pessoa sempre se apoia no que ela fez de bom e o que ela não fez de errado. O Wilker, diferentemente disso, ele disse assim para mim, eu não entro. Como? Ele falou, eu não entro. Falei, por que não? Ele falou, eu já sei o que eu já fiz, eu não entro. Então eu falei que o Senhor Jesus tinha morrido por ele, que Deus o tinha amado, que seus pecados tinham sido julgados e condenados naquela cruz. E ali naquele restaurante, o Wilker recebeu Jesus. E ele estava tão alegre pela bondade de Deus com ele, porque ele sabia que ele não merecia, que ele se levantou no restaurante, veio do meu lado na mesa e falou assim, levanta e me dá um abraço. Eu não gostei muito daquela situação. E todo mundo sentado e 2 homens abraçados no meio do restaurante, em Campinas ainda. Isso é meio complicado. Mas não teve jeito, eu levantei, ele me abraçou. E curiosamente, 1 semana depois ele estava empregado. E não era uma função barata, não. Ele era um homem que tinha uma história de ser diretor de empresa e foi ser diretor de empresa. Vejam, ele sabia que a razão por que ele chegou até Deus é por causa da bondade de Deus. Ele tinha provado que o Senhor era bom, que era misericordioso, que era compassivo, que era gracioso. A experiência real com Deus não se baseia em ter conquistado direitos, privilégios. Você ter a consciência de que foi só pela bondade de Deus, que se não fosse a bondade, o amor, a graça de Deus, eu não estava aqui. E não é só no passado, no futuro vai continuar. Aquele Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, Ele continua nos amando e vai nos acrescentar bondade sobre bondade. Pedro mesmo vai dizer adiante, vocês têm que crescer na graça, crescer no conhecimento da graça de Deus, do Senhor Deus. Então uma experiência genuína com Deus, vejam, ela passa pela experiência de nascer de novo, não é simplesmente chegar num lugar. Ela passa pela experiência do conhecimento de que eu não mereço e sou alvo da bondade de Deus. Mas também é fundamental que a gente entenda que a experiência genuína com Deus, ela visa o crescimento. O fim da experiência com Deus, de ganhar a vida e conhecer sua bondade, não é simplesmente dizer, agora acabou. Não, agora não acabou, agora começa. A experiência com Cristo, ela aponta na direção de não ter crescimento. E se não tem crescimento, de 2 uma. Ou não teve nascimento,
ou a pessoa está doente, ou não está fazendo a coisa certa. Veja, o versículo 2 vai nos dizer: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Veja aqui, o propósito do alcance que Cristo, quando Ele nos pega, quando nós nascemos de novo, é que nós cresçamos para a salvação. Alguém vai falar: mas o que significa isso? Para alguém ser salvo, precisa crescer antes? Quando é que a gente é salvo? Quando a gente crê ou depois que cresce? As duas coisas. Vejam, o termo salvação na Bíblia, ele não é um termo de sentido exclusivo de uma coisa. Você vai encontrar salvação de situações difíceis. E na nossa relação com Deus, esse termo salvação, ele é empregado em 3 sentidos diferentes. O primeiro, quando você crê em Cristo e recebe a salvação dele, você é salvo da penalidade do pecado, da condenação do pecado. Por causa do seu pecado, você estava separado de Deus. Por causa do seu pecado, você estava morto espiritualmente. Por causa do seu pecado, você tem uma eternidade longe de Deus. Mas quando você creu, só no crer, você foi completamente salvo da condenação, da penalidade do pecado. Mas não é só isso. O que Deus espera agora que você se converteu é que você passe por um crescimento e libertação de pecados. Não é da pena, é do poder do pecado sobre a sua vida. Alguns de vocês trazem uma história antes de se converter de pessoas amarguradas. Alguns de vocês trazem no espírito de vocês, antes de se converter, pessoa que causa intriga. Alguns de vocês trazem da sua vida, antes de se converter, um prazer de fazer fofoca. Alguns de vocês, antes de se converter, traziam a marca da amargura e do rancor com as pessoas. Outros, ambição pelo trabalho. Outros, o hábito de tratar mal as pessoas. Etc, etc, etc. O fato de você ter se convertido significa que agora você está dentro da família de Deus, mas não significa que você está livre desses pecados. Então, quando Pedro diz aqui que vocês têm que crescer para a salvação, não é crescer para que você venha a ser liberto da condenação do pecado, mas crescer sendo liberto do domínio do pecado, do poder do pecado no dia a dia. Antes eu mentia, eu estou morrendo de vontade de mentir. Senhor, me salva, me liberta dessa tentação e dessa prática. Então veja, há um crescimento aqui que é necessário. Uma vez que você se converteu, você tem que se livrar dos pecados que o dominavam antes. Há uma terceira libertação ou salvação, que é da presença do pecado. Vai ter uma ocasião em que nós nos convertemos e vamos morrer e vamos partir para a glória. Dias atrás faleceu o pai de um dos líderes da nossa igreja. Ele teve o diagnóstico de câncer e faleceu em, creio que cerca de 60 dias. Um fim sofrido. E no domingo passado ele compartilhou conosco na reunião da liderança da igreja. Ele falou: senhores, quero compartilhar que meu pai foi plenamente restaurado. Ele não está dizendo de uma cura humana, ele está dizendo assim: agora ele está na presença do Senhor, sem nenhuma enfermidade. Essa é a terceira salvação. Mas Pedro, ao focalizar aqui que nós temos que crescer para a salvação, nós fomos criados para isso, os verdadeiros filhos de Deus foram criados e isso tem que implicar em crescimento. Suas vidas vão passar por transformação. Então isso nos leva ao meu segundo ponto, a minha segunda perspectiva que eu quero passar para vocês aqui. Quais são as orientações essenciais ao crescimento espiritual? E se não segue essas instruções, não tem crescimento espiritual. A primeira orientação que eu quero dizer para vocês é que o crescimento espiritual começa com um livrar-se de toda maldade. Veja o que ele diz no versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Você tem que se livrar, uma vez que você é filho de Deus, de alguma coisa. Eventualmente, eu sou convidado a pregar em congressos de liderança de pastores e líderes indígenas. No ano que vem, em julho, eu tenho um compromisso desse. Em fevereiro, agora eu tive um compromisso desses. E quando eu vou para a aldeia, que é o caso do ano que vem, a aldeia é muito diferente do nosso mundo. A realidade é diferente.
De vez em quando vem algum inseto diferente dentro da mala. De vez em quando vem uma doença diferente. E, inevitavelmente, eu venho com cheiro diferente. Várias vezes eu ficava tentando entender por que eu fico tão fedido lá. Eu demorei para perceber. Eu pensava, será que é por causa da água do rio onde eu tomo banho? Até que eu descobri que é por causa da carne de caça que a gente come. É uma carne muito forte. Então, se come um porco do mato, no dia seguinte eu vou correr, eu corro melhor, porque eu estou querendo fugir do cheiro do meu suor. E não tem jeito, eu tenho que voltar para casa. Então eu venho com roupa suja, fedido, e algumas vezes com algum inseto dentro da mala. Então minha esposa não é brincadeira, eu chego em casa, ela diz, vai para a lavanderia. E a maneira de eu poder entrar em casa para tomar banho é deixar a mala lá, tirar toda a roupa e sair pelado para o banheiro. Eu tenho que me despojar de tudo que eu estou trazendo lá de Mapuera. E o que ele está dizendo aqui é isso. O crescimento da vida cristã começa pelo um despojar-se. Meses atrás, uma criança, que devia ter menos de 1 ano, filha de um missionário conhecido, ela, quietinha na sua vida, ela conseguiu abrir a fralda cheia de cocô e ela se embelezou toda. E quando os pais perceberam aquilo, sabe o que eles não falaram? Eles não falaram assim, está na hora de tomar mamadeira. Não, estava na hora de se livrar de um monte de coisa. Se despojar daquela fralda, se despojar daquela sujeirada. E é isso que ele diz aqui. Vocês têm que se despojar, portanto, de toda maldade. Você chegou a Cristo e alimenta uma mágoa no seu coração com sua mãe, com seu pai, seu tio, seu irmão, sua irmã. Eu não falo com eles há 20 anos. Agora você tem que livrar dessa mágoa. Essa mágoa não vai conviver bem com essa nova vida. Você pode não saber o que fazer, você pode até não ter vontade de fazer, mas você vai ter que procurar alguém maduro na igreja, um dos seus pastores, e falar, me ajuda, eu preciso me livrar disso, de toda maldade. Ele acrescenta, precisa se livrar de todo dolo. O que é dolo? Eu me lembro uma ocasião que eu estava dirigindo o carro dentro do limite de velocidade, cumprindo de acordo com a lei, mas um policial me parou. Era época de eleições, toda aquela beleza do programa eleitoral na televisão, e o camarada me parou, viu meus documentos, viu que estava em ordem, e quando foi devolver o documento, ele falou assim, eu te conheço. Eu falei, acho que não. Não, eu já te parei aqui outras vezes. Não, o senhor não conhece, o senhor nunca me parou aqui. Eu disse, não, eu te conheço. Sua cara está meio manjada, falou para mim. E eu virei para ele e falei assim, não é da televisão? O senhor, desculpa. Pegou o documento, me devolveu e eu fui embora. Aí eu cheguei em casa, contei isso para minha esposa, minha filha, naquela época pequena, ouviu e falou assim, pai, você mentiu para ele. Eu falei, eu não falei nada. Não, você falou que você era da televisão. Não, eu perguntei para ele só se era da televisão. Ele falou assim, isso é mentira. Eu falei, não, isso não é mentira. Aí eu expliquei para ela, tecnicamente, minha filha, isso é dolo. É quando você induz as pessoas a tirarem conclusões erradas. Você tinha uma reunião na igreja e você não apareceu na reunião da igreja, que era no sábado à noite. E aí alguém perguntou assim, mas você não veio na reunião, estava marcado para sábado à noite. Aí eu falei assim, rapaz, estava viajando a trabalho, meu avião atrasou. Aí você fala, ah, tá. Mas aí você pergunta para ele assim, que dia que você viajou? Quinta-feira. O avião atrasou? Atrasou, mas não é a razão porque você não veio para a reunião. Você induz a pessoa ao engano. Ele disse, se livra disso. Agora você tem que andar na verdade. Ele diz assim, e livre-se também de toda hipocrisia. Não é representar as coisas, não é fazer de conta que gosta das pessoas. Mas o hipócrita, no tempo antigo, era o ator. Ele colocava uma máscara. Agora, veja, no palco, no teatro, você espera que alguém seja um hipócrita, ou seja, um ator. Mas numa igreja, não. Isso aqui não é um palco de representação. Se você canta no coro, se você dirige louvor, se você prega mensagem, isso tem que ser verdade para você. Se a sua vida lá fora não é compatível com a mensagem que você está cantando, você está sendo hipócrita. Ele diz, e longe das invejas. A ideia da inveja aqui é, e os gregos também usavam isso, mal olhado. O que é isso? Eu não me alegro com o sucesso do outro. Na verdade, eu me entristeço com ele. Alguém vem aqui na frente, canta uma música magistralmente, você fica morrendo de inveja. Alguém vai dar uma aula, começou a dar aula na igreja há 5 anos. Gente, se estou acertando alguma coisa, desculpa, não sei nada da história de vocês.
Mas alguém está 5 anos na igreja, só vai dar uma aula e dá uma aula boa. E você está aqui há 20 anos e nunca foi convidado para dar aula. E você fica com inveja da pessoa. Você fica triste que ela vai bem. Se livra disso. E aí ele diz para o final, e de toda sorte de maledicência. Existem 2 tipos de maledicência. O primeiro tipo de maledicência é que é verdade o que você fala. O fulano é um picareta. É verdade. Mas quando você fala dos outros, você está falando mal dele e nas escrituras não tem lugar para você falar mal. Vejam, outra forma de maledicência é você contar uma mentira sobre outra pessoa. Isso também é pecado. Seja verdade ou seja mentira, quando você fala mal de outra pessoa, isso é maledicência. E veja, esses pecados aqui alistados, eu creio que eles são somente um exemplo. Vocês têm que se livrar deles. Se despoje desses pecados. O pecado tem que ser tratado da seguinte maneira, Provérbios 28:13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera e não cresce, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então é necessário para o crescimento espiritual que haja um despojar-se, um se livrar das práticas pecaminosas. Mas também, além disso, é necessário que deseje o leite espiritual. Veja, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual. A palavra que traduz por desejar de coração é a palavra que é empregada para descrever o desejo de um marido pela sua esposa, da sua esposa pelo seu marido. É um desejo insaciável. É um desejo de alguém que está com fome. Então, quando ele diz, vocês têm que desejar, como criança recém-nascida, eu acho interessante isso. Olhando para os netos, mais pouquinho tempo atrás, a gente estava brincando, desenhando, pintando, fazendo o que fosse assim. Quando o pai e a mãe aparecem com a mamadeira, não tem mais diálogo. Quer deitar e pegar aquela mamadeira e sugar aquela mamadeira. Ele está dizendo para nós adultos que nós precisamos tomar o nosso leite que nos dá crescimento, que nos dá força. É lógico, que leite é esse? Nós vivemos num tempo do Brasil que a gente nem sabe mais se leite é leite, né? Há anos atrás, o GAECO agiu no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e descobriu que aquele leite que estava sendo vendido lá, alguns deles estavam com soda cáustica e outros deles estavam adulterados com água. Mas um leite verdadeiro, como ele diz, o leite espiritual puro. E o que é isso para nós? É a palavra de Deus. Veja, no Salmo 19, ele chama essa palavra, que ele diz, os mandamentos do Senhor são límpidos, eles não estão contaminados e trazem luz aos olhos, o temor do Senhor, e ele está se referindo ao falar temor do Senhor aqui, a palavra de Deus é puro, não está adulterado. A palavra de Deus tem essa característica e ele diz, deseja esse alimento fortemente. Leite é o nosso alimento básico de crescimento na vida espiritual. Que leite é esse? Essa palavra espiritual, a palavra grega traduzida por espiritual, logikos. Alguns fizeram a opção de traduzir espiritual, mas a palavra grega para palavra é logos. Logos. Logikos é um adjetivo que define que isso aqui é o leite da palavra. A palavra é o próprio leite. Então a exortação dele é que a gente ame essa palavra, estude essa palavra, leia essa palavra, medite nessa palavra. Veja, o Salmo 119 é um dos salmos que a gente evita pular. O Salmo 119 é um dos salmos que a gente evita pular. Aliás, a gente evita ler, porque é muito grande. Ler o salmo, não. Mas eu queria exortá-los, estimulá-los a ler aquilo que é obra de um homem com uma maturidade espiritual intensa. Por exemplo, ele diz sobre essa palavra, versículo 97, como eu amo a tua lei, medito nela o dia todo. No 103 ele diz, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. No 159, vê como amo os teus preceitos, dá-me vida segundo o teu amor leal. No 167 ele diz, obedeço aos teus mandamentos, aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. O Senhor Jesus disse
Aliás, os versículos estão... O Senhor Jesus diz em Mateus 4, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que vai fazer diferença é se livrar dos pecados e comer dessa palavra. Você tem tempo para a televisão, você tem tempo para o jornal, você tem que se dedicar a essa palavra. Deixe-me contar uma história e termino com isso. A minha mensagem termina aqui. Conheci um homem, hoje já está com o Senhor, e ele conta que em uma certa ocasião, isso em décadas atrás, ele estava viajando de avião, no tempo que andar de avião era um luxo, e ele conta que ele estava sentado no avião e vinha naquela época se chamava aeromoça, que hoje se chama comissária, com uma bandeja com copos e uísque. E ele estava sentado no banco lendo a Bíblia. E aquela moça vinha oferecendo uísque, uísque, uísque. Quando chegou nele, viu ele com a Bíblia aberta e falou assim, suco de tomate? E ele falou assim, moça, esse é o único livro que transforma o uísque em suco de tomate. Meus irmãos, nós somos chamados para ser transformados e crescer. Nós temos que nos livrar dos pecados que tanto estimamos, que tanto amamos, que tanto nos escravizam. E isso só é feito pela graça de Deus. E nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Leia essa Bíblia, leia essa Bíblia, leia essa Bíblia, ensine essa Bíblia. Eu tenho uma netinha, como eu mencionei, de 4 anos. É a única que está perto da gente, os outros 2 vivem longe da gente, moram em outro lugar. Mas os pais insistem em ensinar as Escrituras para ela. E domingo passado, a professora da escola bíblica dela falou para a mãe dela, falou, olha, ela conhece muito da Bíblia. Ela até corrige coisa que eu falei errada. Ensine seu filho, faça-o decorar versículo, conte as histórias da Bíblia, alimente o coração deles, alimente o seu. Pegue essas histórias, conte para eles enquanto você está contando para você mesmo. É isso que vai transformar o uísque em suco de tomate. Um pecador em alguém à imagem e semelhança de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo que temos de ser lembrados por Ti, do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, do que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Que o Senhor inspire o coração de cada um aqui a desejar menos o pecado, a desejar viver em integridade contigo, a ser capaz de se livrar desses pecados que escravizam e a estimular nossa sede, nossa fome, nosso desejo pela Tua palavra que nos traz crescimento. Eu oro, Pai, no nome